Shalom, shalom, boa tarde, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da herança geracional que nós podemos ter recebido em relação à filiação e aquilo que nossos filhos podem ter recebido de nós, não é? E hoje estão aí no ciclo de repetição. Por isso, já vá se preparando, você como pai, você como mãe, já vá se preparando aí, já vá falando com Deus aquilo que nós precisamos colocar em ordem na nossa vida, seja para um arrependimento, seja para uma declaração diante do Senhor, não é? Porque não queremos que os nossos filhos manifestem a mesma cultura, não é? Que nós manifestamos diante dos nossos pais e às vezes até achamos que aquilo era normal, não é? Porque era modernidade, era algo novo chegando e a gente podia fazer e estava tudo bem, não é? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor. Não por causa do peso da condenação, Senhor. Estamos aqui porque estamos debaixo da santificação que o Teu Espírito tem para nós, Senhor. Não é para estarmos, ó Rei da Glória, a cada dia remexendo em feridas, em dores, em algo, Pai querido, que parece que é interminável, Senhor. Não, não é isso que estamos fazendo. Estamos aqui porque queremos estar santos diante de Ti como noiva, não queremos ter rugas, não queremos ter máculas, queremos estar lavados pelo poder da Tua palavra. E graças nós te damos, ó Deus, porque a Tua santificação, ela vai trazer para nós a libertação, Senhor. A tua palavra, ela diz que ela nos santifica. E se é a tua palavra, Senhor, tu disseste que conhecemos a verdade, e a verdade liberta. E a tua palavra é a verdade. Então, estamos sendo santificados pela verdade que há na tua palavra. Ministra aos nossos corações em amor, Senhor, para que ao invés de sentirmos qualquer tipo de culpa ou de acusação, de condenação, recebamos o poder da responsabilização, Senhor, para entrarmos em tua presença e arrancarmos o que não provém de ti, totalmente descansados na obra consumada da cruz. Queremos estar em ordem, Pai, em nome de Jesus, em que o nosso coração, nosso espírito, a nossa alma esteja no lugar seguro da confiança que devemos ter em Ti, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, hoje nós vamos falar como fomos como filhos, não é? E o que absorvemos do geracional dos nossos pais como filho, como foi a sua mãe com a mãe dela, e como foi você e eu com a nossa mãe, ou nós como filhos, como fomos com os nossos pais. O que nós percebemos que está replicando na nossa geração e que os nossos filhos também estão replicando. Às vezes nós até falamos, nossa, está me tratando igualzinho eu tratava a minha mãe, ai, está me tratando igualzinho eu tratava o meu pai, não é? Então, são essas coisas que nós queremos pedir para o Senhor. Senhor, isso foram altares levantados pela minha cultura. Eu não quero, Shalom, querida Marlene, eu não quero, Pai, não são apenas os meus pecados, mas o estilo de vida geracional que produziu cadeias, prisões, perseguições contra nós e não vamos deixar para a nossa herança. É isso que nós estamos fazendo aqui. Shalom, shalom, pastora Cláudia. Então, o que o Senhor quer é que nós venhamos a olhar, a observar a nossa vida, o que estamos dando de continuidade a padrões de comportamento dos nossos pais para com os nossos filhos, não é? E também, como filhos, nós nos comportamos como os nossos pais e podermos falar para Deus: Deus, não queremos verdadeiramente nada disso em nós. Então, o primeiro posicionamento, amados, coloquei aqui o nosso posicionamento como pais. O primeiro posicionamento que devemos ter como pais é aquela palavra de Malaquias, capítulo 4, 5 e 6. Eis que vem dias que eu enviarei o Espírito do profeta Elias, ali, ó, eis que vem grande, o grande e terrível dia do Senhor, não é? Eu enviarei-vos o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Do que será que Deus está falando aqui? Irmãos, Deus nos criou para sermos filhos de Deus. Deus nos criou como ele criou Adão, e ele termina falando da criação de Adão, ele fala, e Adão, filho de Deus? E às vezes nós não entendemos isso, que o que Deus veio reativar em nós, veio trazer vida em nós, é a nossa filiação que nós tínhamos em Adão. E ele enviou o seu filho, o Espírito vivificante, sobre nós para que nós pudéssemos voltar a essa filiação.
E agora, como filho de Deus, nós precisamos, aí sim, replicar a cultura de conversão aos nossos filhos. Uma conversão genuína que possa trazer a mesma identidade que eu tenho em Cristo para os nossos filhos. Então, o Senhor quer que eu e você venhamos a fazer algo na presença de Deus que traga os nossos filhos por convertidos diante do Senhor. Ele quer verdadeiramente que nós nos esforcemos para falar para os nossos filhos: olha, tem um caminho mais alto para você, tem um caminho seguro para você. E não venhamos a nos intimidar com as dificuldades, com os problemas. Ah, então tá bom, meu filho já está no caminho do Senhor, ele já é convertido. Muito bem, nós estamos falando ali, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei quanto a vocês, mas nós, eu e a minha casa, estamos servindo ao Senhor. Mas com qual cultura? Com qual manifestação da cultura? É a cultura do céu ou ainda é a cultura do governo daquilo que é a terra? Então, nós precisamos pedir para Deus: Deus, eu quero estabelecer a cultura do céu sobre a vida do meu filho, da minha filha. Eu quero que a minha casa venha servir ao Senhor de todo o coração, de toda a vossa alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Então, me ajuda, Senhor, a trazer o padrão do céu para a minha casa. Isso não quer dizer imposições. Nós conversamos esse dia com uma irmã que deu um testemunho muito forte, que ela falou o que para mim? Ela falou o seguinte: quanto mais eu me aproximo da minha filha, respeitando quem ela é e o estágio espiritual que ela está, mais ela está se aproximando de mim. Ou seja, estou respeitando que o Cristo vivo não está pronto dentro dela da maneira que eu gostaria. Ele não está manifestado com a maturidade e o grau de santificação que eu tenho, ela falou para mim. Mas eu creio que logo ela estará nos caminhos do Senhor, porque agora voltou a me abraçar, a sorrir, a fazermos coisas juntas, a conversar. Então, talvez nós, dentro da religiosidade que nos foi colocada, erramos muito em relação a querer impor esta religiosidade goela abaixo dos nossos filhos. Eu mesma e o apóstolo Alexandre, o quanto ferimos o Mateus com a nossa religiosidade. O Mateus tinha um hábito musical e a gente não aprovava, era um pessoal pesado, era uma turma lá que a gente verdadeiramente não achava tão bom. E aí o que aconteceu? Um dia fomos e quisemos tirar a força aquilo. Aí ele ficou muito bravo e falou para mim e para o pai dele, falou: vocês podem tirar esse CD do aparelho, mas não pode tirar do meu coração. O meu coração se agrada dessas músicas. E aí começamos a entender que às vezes estamos fazendo as coisas com força e com violência, não pelo Espírito de Deus. Então precisamos mesmo falar para Deus qual é a cultura que havia na minha casa. Na minha casa, por exemplo, os irmãos já sabem bastante que a cultura na minha casa não era uma cultura de evangélicos, não é? E às vezes a sua cultura também não era de gente evangélica, não eram irmãos em Cristo. Mas vamos sondar as duas culturas que às vezes estão dentro da nossa casa, a cultura, entre aspas, evangélica e a cultura que às vezes era mundana, só que as duas foram ineficientes para aproximar e trazer atratividade para os nossos filhos. Às vezes a cultura evangélica trouxe mais problemas ainda por conta da violência da nossa religiosidade, trouxe tanto problema que nós afastamos demais os nossos filhos e marcamos os nossos filhos com tantas coisas, porque não tivemos aquele entendimento que Deus estava falando para nós. Uma das ministrações do apóstolo, acho que foi domingo, em relação aos decretos, que ele estava falando a respeito. Todos temos a Bíblia. E por que não nos manifestamos com a Bíblia e não procuramos o que está escrito na Bíblia e deixamos que determinadas pessoas nos coloquem em uma cultura que não é a cultura do céu? Porque nós mesmos não vamos lá, como os crentes de Bereia, e tomamos cuidado de examinar se tudo está sendo falado de acordo com a Escritura. É porque, com certeza, existem pelo menos três aspectos do nosso coração. Um é a cobiça do nosso coração, porque está vindo de acordo com aquilo que a gente gostaria de fazer. E às vezes a cultura da violência, por exemplo, estava dentro do nosso cordão umbilical, dentro do nosso genoma, dentro da nossa epigenética, estava lá uma certa violência, um certo rigor, aquela imposição, precisa ser do meu jeito.
Os irmãos conhecem o testemunho do apóstolo Alexandre em relação ao pai dele, e vocês também conhecem um pouco do meu testemunho em relação à violência com que meu pai tratava meus irmãos e os meus outros irmãos que eram da outra mãe. Era violento, e às vezes isso passou para nós. E dentro da religiosidade, às vezes a religiosidade se manifestou violenta. Violência na correção, no sentido de palavras, não é? Ah, você não vai dar nada porque você não segue o caminho do Senhor, você não está fazendo isso. Então, priorizamos as obras e não o relacionamento, como foi o caso que eu estou falando com o meu filho Mateus. Fomos priorizando as obras exteriores, não use isso, não toque aquilo, aquilo que está em Gálatas capítulo 2, não é? Que depois a palavra de Deus fala que não tem valor nenhum contra a sensualidade do pecado. Por quê? Porque estávamos trazendo não um relacionamento, mas uma exterioridade de regrinhas, e nisso não tem vida. E aí os nossos filhos se desinteressaram. Então, hoje é o dia de nós falarmos para Deus. Deus, os altares dos nossos pais foram construídos. Eu não tenho nem muito entendimento como foram construídos. Às vezes você teve um pai bom, amoroso, mas que não te deu limite. Então, o amor dele era frágil, não é? Um pai, uma mãe amorosa que também não falou para você, filha, é assim, é assado, você precisa encarar a vida de frente, não se esconda dos problemas, vai em frente, a vida é real, as dores são reais. Não é? Não criamos um menino com aquela disponibilidade de ir enfrentar a vida e ensinando ele a ser o cabeça. O que você e eu recebemos de cultura para sermos pais? Então, já tratamos do homem, já tratamos em primeiro lugar da rejeição, depois tratamos do homem, aí gastamos 2 dias tratando das mulheres e hoje estamos tratando dos nossos filhos, para termos uma família equilibrada dentro de fundamentos que sejam verdadeiros e não sejam uma mentira diante dos olhos dos nossos filhos. E eles vão olhar e vão falar: meus pais só são religiosos. Quantas vezes nós podemos passar por isso? E também existem, às vezes, níveis de santidade que o Senhor já nos levou e os nossos filhos talvez não entendam, mas que podemos também tratar isso com sabedoria e amor. Seja o que for, irmãos, o que estamos trazendo hoje é qualquer fundamento errado que o Senhor venha trazer a revelado e nós possamos extirpar pela obra consumada da cruz. Estamos no tempo de descanso. Então é para nós nos apresentarmos diante de Deus e falar: Deus, eu não quero isso replicado no meu neto, na minha neta. Não quero isso replicado nos meus filhos. Por favor, o teu sangue já desceu sobre mim e eu não estou mais com a mesma natureza que eu tinha antes. Eu tenho a natureza do Cristo vivo. E é essa natureza que eu quero replicar, uma natureza de obediência, uma natureza de clareza espiritual, uma natureza de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação. Santidade é processo terminado, é posição, irmãos. Mas santificação é processo em andamento. Então, para justamente nós pedimos essa sabedoria para Deus, para não levarmos tudo a ferro e fogo com os nossos filhos, não fazermos aquilo que às vezes as pessoas, ou a mãe, os pais fizeram conosco para nos manter ali no cabresto, entre aspas, numa coleira ali, nos puxando para trás. Não, isso não, é aquilo não, porque não pode, porque não é, porque não isso, porque não aquilo. Só que não trouxe nenhuma solução contra as tentações que estavam dentro de nós. Já reparou como é assim que acontece? Com as tentações? Porque se não mortificarmos as nossas tentações pelo Espírito de Deus, não vai acontecer nada. Nós teremos colocado em nós só uma coleirinha. Não faça isso, não faça aquilo. Vem para cá, cachorrinho, vem para cá, vem para cá. Mas aquele desejo está lá. Mas o Senhor quer que nós aprendamos e também ensinemos os nossos filhos a entrar nesses lugares onde, filho, você não vai vencer o seu pecado sozinho. Filha, você não vai vencer essa tentação sozinho. Filha, você não vai deixar esse mau hábito sozinho, sozinha. Mas se você se relacionar com Cristo vivo, a santidade, ele sim, santidade perfeita, vai te constranger e o processo de santificação vai ser maior na sua vida e você vai ter a força de Deus trabalhando a teu favor, porque é espiritual a tua batalha.
Então, o Senhor hoje, ele está trazendo as armas, porque veja, tem um posicionamento nosso, como eu disse, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué falando para aquele povo que Josué já estava ali para terminar os seus dias, tinha muita terra ainda para conquistar, e ele estava falando do posicionamento. E se os deuses a quem serviram os vossos pais, olha que forte. Se eles eram o povo de Deus, por que ele estava falando dos deuses que serviram os vossos pais serviram? Eles eram o povo de Deus, mas tinha cultura. Nós estamos falando o nome de Jesus, mas tem a cultura. Nós, anteriormente, servimos a idolatria. Às vezes a idolatria, a feitiçaria está dentro da igreja, porque tem uma cultura. Aquela cultura do que eu acho é melhor. Não é aquela cultura de que eu vou deixar passar tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram e vou provar de tudo e vou reter o que é bom. Provar, colocar à prova, levar à luz da palavra. E porque às vezes, minha mãe ensinou é bom. Meu pai ensinou é bom. Minha mãe, vamos supor, usava um método contraceptivo que era bom. Principalmente a moçada, a pílula do dia seguinte era bom, mas é abortivo. Com minha mãe funcionou, mas talvez com você não é para funcionar. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor e Ele tem uma cultura sobrenatural para nós. Então, Ele está falando aqui, o Deus a quem os vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Ele está falando de um serviço sacerdotal. Aquele onde ele vai pegar aquilo que Deus, a cultura que Deus está falando para fazer o serviço. Porque o Senhor, quando esse menino saiu lá para ser aquele que faria o povo entrar na terra prometida, o Senhor falou, porquanto seja forte e corajoso, e não se aparte de ti a meditação nessa palavra. Então, que ela seja tua amiga, essa palavra. Que você se entregue à palavra. Então, ele já tinha uma cultura para falar para aquele povo. Olha, a cultura que eu e a minha casa temos é aquela cultura de Josué 1. Foi lá que eu aprendi como me comportar diante de Deus, para que os feitos de Moisés se prolongassem através da minha vida, porque para isso eu fui chamado. Só que ele fez o confronto ali. Ele falou: vocês estão replicando o que vocês aprenderam da cultura do pai de vocês. E eu estou avisando que essa é uma cultura idólatra. Agora, vocês vão querer que eu mude isso ou não? Quanto de nós já nos arrependemos dos nossos maus caminhos que apresentamos aos nossos filhos? Nesses dias mesmo estava conversando com o apóstolo. Talvez eu, na minha religiosidade, e na verdade eu até afirmei para ele, talvez eu não tive a sabedoria dessa irmã que conversou comigo de falar, eu vou esperar a minha filha estar mais próxima de mim para depois eu entrar com alguma sugestão. Porque às vezes a pessoa não confia nem na tua voz como profeta, nem na tua voz como crente, porque não damos bom testemunho do nosso, entre aspas, crentez, e nós já queremos levar a palavra da correção. Ela não nos viu ainda como referencial. E às vezes até nos viu, até já nos elogiou por alguma coisa. E às vezes já até falou, olha, queria ser igual a você. Mas de repente algo mudou. E ainda assim, nós vamos precisar ter sabedoria para lidar com tudo isso. O que Deus está falando para nós, como pais, hoje, de uma maneira muito contundente, eu entendo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Se você foi alguma hora referência do seu filho e agora aparentemente não é mais, não vá com força nem com violência. Vá pelo Espírito de Deus. Não fique chorando aquilo que você já perdeu de referencial, mas vá após o Senhor. Como vamos consertar isso? E às vezes nem foi culpa sua. Às vezes você não fez nada para aquela pessoa te perder de referencial, mas te perdeu. O fato é que de alguma maneira te perdeu. E agora? O que vamos fazer? Às vezes arrumou uma amizade nova, uma má conversação que corrompeu o costume. Às vezes envolveu-se com alguma coisa que está, aliás, sendo requerida pelos tambores e os altares geracionais que foram feitos lá no passado. Coisas que não caíram na sua vida para você praticar, mas o altar geracional está clamando para que caia no seu filho. Nós tivemos a experiência de ver uma família que o pai amaldiçoou a filha, falando que ela deveria ser um homem. E isso não pegou nela, mas
Na próxima geração pegou na filha dela. E ela falou: será que isso tem a ver com o que meu pai falou para mim? Não é? Sim, tem a ver, porque visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a quarta geração, terceira e quarta geração. E lançar essa lashon hará, essa palavra de maldição, é uma iniquidade. Então, nós temos que pedir para Deus para retirar isso, porque foi algo paulatino. Aquele homem estava sustentando essa palavra por muito tempo. Ele poderia ter retirado essa palavra e ele não retirou. E, infelizmente, a filha veio com essas características, não é? De comportamento como se fosse um homem. Então, essas coisas que nós estamos falando e que o Espírito da verdade nos convença da realidade desses fatos que perseguem as nossas vidas como um altar que foi levantado com veemência pelos nossos pais, seja por ignorância, seja por maldade de coração, seja por inveja, seja por blasfêmia, seja pelo que for, seja por não se ligar naquilo que Deus fala, achar que não tem nada a ver isso aí, não, imagina. Não, o que os crentes falam não tem nada a ver. E foi produzindo injustiça. Só que a injustiça, ela continua clamando. Ela continua falando como um altar de fundamento errado. Estamos tratando de fundamentos, estamos no tabernáculo. Hoje é o de hoje para amanhã, hoje termina, perdão, amanhã termina às 18 horas, não é? Essa festa do tabernáculo. Então, nós ainda estamos produzindo algo que é aquilo que o Espírito Santo que está dentro de nós está trazendo à luz. Então, vamos pedindo para Deus: Deus, esse altar que foi levantado, eu quero sentenciá-lo. Eu quero colocar agora, assim como aquele profeta que veio de Judá e trouxe aquela palavra contra Jeroboão e falou: altar, altar, haverá um que vai colocar os seus pés sobre esse altar, haverá um que vai queimar os ossos dos sacerdotes em cima desse altar, haverá um que tem os pés ali como brasa, como chamas de fogo, como bronze polido, vai colocar os seus pés ali e vai exterminar esse altar. É isso que nós estamos fazendo aqui, com a nossa guerra totalmente pacificada por aquilo que Cristo já fez em nós e está fazendo agora através de nós como voz profética. Nós vamos proclamar, vamos liberar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós não somos daqueles que vamos falar, dar a opção como Josué deu ali para aquele povo. Se vocês querem seguir o Deus dos vossos pais, não. Nós vamos falar: Senhor, nós estamos aqui e o Senhor é o nosso Deus. Nós não temos mais parte nem sorte com o ministério que os nossos pais levantaram, porque já limpamos as nossas vidas com renúncia, já tratamos a parte de como homem, como mulher, como família, estamos tratando agora. Não queremos mais isso na nossa vida. E você pode entrar na presença de Deus e verdadeiramente apresentar, porque os filhos são herança do Senhor e o fruto do nosso ventre, o galardão. Então, o que o Senhor está falando? Do Senhor, você pode colocar como dois significados a herança do Senhor, no sentido de que ele nos dá uma herança, e no sentido que são herança do Senhor na terra, para que nós as administremos. Então, é uma herança que Deus me deu para que eu administre, mas também ele fala que é um prêmio o fruto do meu ventre. Galardão quer dizer prêmio. Então, Senhor, eu quero tratar bem esse prêmio. E eu não quero que o meu geracional de desonra. Às vezes, nós desonramos os nossos pais. Às vezes, nós, como a minha vida, sexo antes do casamento, sexo dentro da minha casa, as coisas que eu pensava do meu pai, as coisas que eu olhava com desprezo para minha mãe, porque ela não queria sair daquele lugar, as coisas que às vezes eu não era muito de falar as coisas, graças a Deus para minha mãe, não é mais o meu coração olhava e falava: meu Deus, por que ela não toma providência? E eu a desprezava. Quantas vezes desprezei a minha mãe no meu coração? Por ela aceitar aquela situação de tanta humilhação e desonra. E verdadeiramente a palavra de Deus fala: com a medida que você julgar, você vai ser julgado. E eu fui julgada pela medida que eu a julguei, porque acabei ficando presa como ela. Não é? Não na mesma área do adultério, né? No caso, como ela passava por aqueles adultérios, graças a Deus meu esposo não foi um homem adúltero, mas naquilo que era a ficar presa em determinados
ambientes tendo a sua alma dilapidada ali, machucada, mutilada, e eu não me levantar para fazer nada. Então, que tipo de filha eu fui para minha mãe? Que tipo de cultura que eu absorvi foi cultura de desonra para minha mãe? Veja a minha vida sexual. Olhe para a minha vida sexual. As pessoas aqui, os irmãos já conhecem a minha vida sexual. Como foi perversa, como foi pervertida a minha vida sexual. Adúltera, fornicadora, que tinha a parte do lesbianismo e tudo mais que os irmãos já sabem. Então, como será que isso era para minha mãe? Será que era honra? Ah, a sua mãe também estava envolvida nessas coisas, tal, ela não ia ligar. Mas e diante de Deus? E será que a minha mãe, ao imaginar que eu pudesse ser uma moça com uma transgressão sexual tão forte como o lesbianismo, será que ela não se sentiria envergonhada de mim? E onde eu pratiquei os meus atos sexuais? Será que eu desonrei ou não a minha casa, a casa da minha mãe? Entenderam, irmãos? Então, nós precisamos hoje falar para Deus sobre isso. Eu não quero que essas coisas peguem a vida dos meus filhos, dos meus netos. Se você já sabe que teu filho, tua filha desonra sua casa sexualmente, peça para Deus. Eu não quero que eles passem por isso, meus netos passem por isso. Eu quero, Senhor, ver isso desligado da minha casa, porque eu estou clamando contra esse altar de prostituição, de fornicação, de promiscuidade sexual. A palavra de Deus diz assim ainda: instrui o posicionamento como pais. Vamos voltar aqui. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Por isso estou falando a respeito de sermos referência. É no caminho, não é o caminho lá longe. Então, teve um pastor que chamou a atenção para isso e eu achei muito interessante. Não é você ensinar o caminho do teu filho, vai para a igreja, filho, vai ler a Bíblia, filho, vai fazendo o seu. Não, e ele não vê você fazendo nada disso. Isso não é instruir o menino. Isso é mandar o menino fazer algo que você não está fazendo. Então, isso é hipocrisia. Nem com um fardo quer, nem com um dedo quer sustentar o fardo que você está colocando sobre a vida de alguém. Então, isso são culturas, culturas religiosas, culturas, e vamos colocar assim, do crentez. Ah, meu pai não precisa fazer isso, filho. O pai, nossa, o pai orou já tanto na vida. Não, tá tudo bem. Mas agora o seu menininho, a sua menininha, tá vendo como você se comporta. Se ele vir você abençoar os alimentos todos os dias, ele não vai deixar. Essa é uma falha aqui da minha casa. Não abençoamos o alimento. Eu faço uma oração interior e acabou. Quando me lembro. Agora, tem casas que reúnem e oram maravilhosamente. E essa cultura vai ser levada pela casa, pelos seus filhos, a próxima casa que ela tiver. É essa manifestação que nós estamos falando. Uma cultura gerada pela nossa vida como pai. A nossa vida que mantivemos diante dos nossos pais como filhos. Depois que eu me converti, será que eu sou uma filha de honra? Será que eu fui uma filha de honra para minha mãe? Minha mãe ficou viva só 7 meses depois da minha conversão, mais ou menos. Um ano, vou colocar assim. Não é que ela morreu, o Mateus estava com 7, foi eu que levei o Mateus. Vou colocar assim um ano, né? Foi eu que levei a vida dela a Jesus. Vamos colocar um ano. Será que eu fui uma boa filha, uma filha de honra? Será que eu fui uma filha de desonra? Será que as minhas escolhas sentimentais agradaram a minha mãe ou não? E às vezes nós estamos querendo que os nossos filhos façam as suas escolhas, não é? Sem nos lembrarmos das nossas mazelas com as nossas mães. E nós estávamos replicando a cultura deles. Então, o que o Senhor está falando? Instrui o caminho, o menino no caminho. Não mande fazer. Faça para que ele veja o que você está fazendo. Como o teu filho vê você tratando a sua esposa. Como o teu filho vê você tratando o seu esposo. É importante. Como ele vê? Você cuidando, trazendo mimos, agraciando um ou outro. Como que é? O que ele está vendo? Como é o teu conselho para o seu filho? O conselho da palavra, mas também o conselho do referencial que ele está olhando. Não é? É instrução no caminho. Depois, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe apegar-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Então, você já deixou o seu pai e a sua mãe como homem da casa? Ou o seu filho vai replicar isso? O meu filho vai replicar isso? E às vezes vai ter uma mulher que não é posicionada. Estamos falando de altares que são os lugares altos da cultura geracional.
É disso que nós estamos falando. E que Deus quer mudar isso. É através de oração, sim. É através de renúncia, sim. Mas é através de atitudes concretas que nós vamos ter e que o Senhor vai trazer para nós uma mudança de cultura de verdade. Não só algo que eu estou fazendo, e como o Senhor fala na palavra, quem confere os que estão vendo espiritualmente? Os que estão vendo são cegos aqui fisicamente, e se verdadeiramente forem curados, todo mundo vai ver. Mas e os cegos? Quem está conferindo isso? E a tua vida e a minha vida? Quem está conferindo isso que nós dizemos que está acontecendo no reino espiritual? Senão as nossas atitudes diferentes daquilo que nós falamos que os nossos pais faziam. O arrependimento dá frutos, não é? E aí depois, a honra. Honra teu pai e tua mãe. Aí depois, olha aqui, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Tem duas promessas. Para que te vá bem na terra e para que se prolonguem os teus dias. Tem muito jovem sendo ceifado porque não honrou pai e mãe, não honra pai e mãe. E a palavra de Deus fala, é o primeiro mandamento com promessa. Aí depois, honra teu pai e tua mãe, como Deus ordenou, para que se prolongue os teus dias e vá bem na terra. Já falamos. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São outras manifestações que o Senhor está falando. Agora, qual a prevenção que o Senhor quer trazer para nós? Olha o que ele fala: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque é justo. Então, do que ele está falando? Ele está falando de algo aqui chamado autoridade, a qual nós devemos nos submeter. E às vezes nossos filhos não querem se submeter. Eles querem se submeter à autoridade quando eles falam assim: ah, nisso meu pai está certo, então eu me submeto. Ah, nisso meu pai não está certo, então eu não me submeto. Não é isso não é submissão. Então, a submissão é nós entendermos que existe uma voz superior à nossa, e aí nós vamos nos submeter. Ah, mas e se verdadeiramente a voz do meu pai e da minha mãe estiver contra a palavra de Deus? Aí você vai se submeter à palavra de Deus. Mas se for só uma questão de opinião, de mudança de cidade, mudança de casa, uma coisa assim, onde você vê que Deus não está falando para você que aquilo é contrário à vontade dele, tenha muito cuidado como você vai se manifestar. Amém? E como já houve a sua manifestação e a minha manifestação diante dos nossos pais. Aí depois, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé. Então, aqui, a meninice de Timóteo, sendo educado pela mãe dele, pela avó dele, trouxe para ele uma sabedoria que antecipou o seu futuro ministerial. Ele era jovem e já era ministro da palavra. Então, o que nós estamos gerando? Através do nosso testemunho e através daquilo que nós concebemos da palavra de Deus, irmãos, tem algo assim muito terrível acontecendo dentro dos pais crentes, que é a permissividade, não é? Então, nossos filhos são pequenininhos, então o Mateus gostava muito de assistir os filmes da Disney e a gente verdadeiramente não estava num lugar muito bom, para que tivesse abertura para a gente falar para ele: filho, isso não serve. E a gente tinha visto as pregações do homem profeta de Deus, né, chamado Josué Irion, que ele pregava muito a respeito da Disney, falando ali o que tinha por trás daqueles desenhos. E o que aconteceu? Nós não podíamos falar. Só que quando chegou em casa, nós começamos a falar com ele sobre aquilo. E ele não queria deixar os filminhos que vieram em DVDzinho. Veio o DVD, parei, veio aquele monte de DVDzinho. E aí ele não queria. Não, mamãe, já tinha 4 aninhos e a gente explicou. E aí, um belo dia, eu estava em casa e ele acordou e falou: mamãe, quando o papai chega. Não, ele falou: mamãe, eu quero jogar todos os meus DVDs fora. Eu falei: ah, que houve? Eu tive um sonho e Deus falou com ele. Então, às vezes, somos permissivos no sentido de que não anunciamos que aquilo VHS. Né? Então, era VHS ainda, nem era DVD, irmãos. Então, como é que fala? A gente não denuncia que aquilo é pecado. Então, tem um monte de coisa que é da cultura humana que está chegando em forma de desenhos. Tem umas pessoas, uma Kátia, acho que é Kátia Alencar que ela chama, que estão denunciando que o adversário está investindo pesado contra as nossas crianças. Ah, porque meu filho, o lindo Deus deu um sonho confirmando, sim, querida, deu. Mostrou para ele. E ele levantou apavoradinho, veio atrás de mim, mamãe, mamãe.
E aí eu falei para ele, vamos esperar o papai chegar. Quando ele chegar, a gente vai em algum lugar, não é? Para destruir essas fitas. E aí, verdadeiramente, quando o Alexandre chegou, ele replicou a história e nós fomos destruir aquilo lá, porque era uma maldição dentro de casa, porque aquilo lá é magia, não é? E hoje a gente vê em qualquer coisa que tenha, tem sempre alguma coisa envolvendo as crianças. Por quê? Olha, irmãos, esses dias eu ouvi um testemunho de um rapaz, onde a respeito daqueles que têm aquela bandeira colorida, e ele estava falando, e eles cantavam, eu vou atrás dos vossos filhos. Eles cantavam isso, eu vou atrás dos vossos filhos, os seus filhos serão nossos. E agora, veja o que está sendo produzido massivamente pela imprensa, pela mídia social. O que está sendo falado? Você pode ver a ideologia de gênero, que patamar alcançou? De autoridade, não é? É um patamar de autoridade, não, mas a ideologia de gênero fala. A ordem, a Organização Mundial de Saúde, eu estava lendo, diz que desde os primeiros momentos da vida, a criança deve ser incentivada a descobrir a sua sexualidade. Órgão, como chama aquilo? Organização Mundial da Saúde. OMS, rege o mundo inteiro. E nós, às vezes, estamos tão negligentes porque não sabemos falar não. Ai, coitadinho, tá chorando. Ai, coitadinho, tá não sei o que lá. Ai, que coitadinho. Seu filho não é um coitadinho. Porque coitadinho, essa palavra já vem do ambiente chamado coito. E essa palavra coito é para relação fora do casamento. Então, para que você está colocando um nome de um bastardo no teu filho, sendo conivente com a carnalidade dele? E isso você pode ter pego da sua mãe, do seu pai, pessoas que mimam demais os seus filhos, não põem limite, não põem regra, não fala nada. E essa regra que eu estou falando não é simplesmente algo de ajudar em casa, esse tipo de coisa. Eu estou falando a respeito das manifestações da própria palavra de Deus como limítrofes para aquilo que é a pecaminosidade e a voluntariedade do nosso filho. Como eu disse, não sei se foi no primeiro, no segundo de mulheres que falei, da mãe de John Wesley, que ela orava pelos seus filhos e a missão dela era quebrar a voluntariedade dos filhos. Então, criamos filhos voluntariosos, que aí depois vemos lá no supermercado, lá, criança vindo para quebrar tudo, e os seguranças ficam sem saber o que fazer com essas crianças. Ah, não, que bonitinho. Ah, ele está dançando na boquinha de não sei da onde. Ai, que bonitinho. Olha como ele leva jeitinho para dançar. Irmãos, dançar uma sexualidade com roupa daquela. Um dia estava numa festa e eu falei, Senhor, que tem de errado nessa festa? Além da bebida que eu estou vendo, que estão bebendo e daqui a pouco vão se embriagar, então isso é evidente. Mas o que há de errado com essa festa? Eles não podem se alegrar, não podem dançar? Aí o Senhor, quando eu estava passando, assim, foi me despedir de algumas pessoas e tinha tipo de uma pista de dança, quando eu passei no meio da pista, eu senti aquela presença de muitos demônios e eu falei, meu Deus, tem misericórdia, saí rapidinho dali. Não é? Aí o senhor falou para mim: observe que eles estão fazendo sexo com roupa. Você entende isso? Vai ver um baile funk com roupa, às vezes até sem roupa, que as moças já vão preparadas para a sexualidade, com as suas sainhas curtas ou seus shortinhos minúsculos. Então, nós estamos muito coniventes e o Senhor nos chamou para coluna e baluarte da verdade. E às vezes essa conivência veio através da educação e da cultura que recebemos dos nossos pais. Essa coisa de idolatria, sim, os olhos são a janela da alma. E a gente vai observando essas coisas, vai comendo essas coisas e não nos importamos com aquilo que os nossos filhos estão alimentando. Será que nós não entendemos que aquilo que nós nos expomos, como a irmã Arlene falou, que os olhos são a janela da alma, nós estamos alimentando a janela da alma, a alma do nosso filho, através dessas janelas que nós colocamos diante do rostinho deles, e fica lá e traz porcaria, e traz porcaria. Aí depois nós vamos querer limpar com 1 hora de culto por semana, 2 horas de culto. Que culto é esse, irmãos? Isso seria uma celebração, mas o culto nós temos que organizar dentro da nossa casa, ensinando a criança no caminho que ela anda, e aí sim nós vamos poder oferecer algo que formate a alma dela. Agora, veja bem, o que está formatando a alma do teu filho, da tua filha?
O que vai formatar a alma do teu neto, da tua neta? Você já pensou nisso? E já colocou-se diante de Deus para pedir uma estratégia de como fazermos? O meu netinho vai chegar. E aí? Será que ele vai querer todos os brinquedos que existem por aí, até os que já vêm com os demoninhos no nome? Ou será que nós vamos ter uma interferência tão poderosa na vida daqueles que precisam para livrar os nossos filhos das maldições? Deuteronômio 7, acho que no último versículo, fala a respeito de que aquele que traz coisas amaldiçoadas para casa é como aquilo que é amaldiçoado. A casa se torna anátema também, maldita. Mas nós não levamos a sério aquilo que Deus disse, porque nós achamos que Deus está brincando, e Deus não está brincando. Sabe por que Deus não está brincando? Porque Ele nos ama com um amor eterno. E Ele quer nos proteger. O amor, junto com os mandamentos que Deus nos dá, são para a proteção. Agora, quem nos odeia é Satanás e seus demônios. Então, ele aguça a nossa cobiça, não é? Acho que eu falei só um, né? Daquilo que faz com que nós deixamos as nossas crianças andarem como querem andar. Uma é a nossa cobiça, a outra é a nossa carência, e a outra é a nossa ignorância espiritual, que faz com que nós deixemos as coisas acontecerem do jeito que acontece. Não temos entendimento espiritual do que está acontecendo. Ah, é normal. Não, mas meu filho, assim, esses dias, as irmãs me perdoem, mas fui olhar a respeito, chegou algo no meu celular, não sei nem de onde que veio, mas a respeito dessa festa que teve nesses dias aí do cabelo maluco, não é? Vai ver o fundamento para você ver. É algo daquela bandeira colorida. E aí nós estamos, e tal, e tal. Ai, mas vocês vão ter que ser muito radical. Eu não sei, irmãos, tem que ter sabedoria. Vamos pedir para Deus. Senhor, meu filho não vai participar de nenhum evento da escola? Eu não sei, irmãos. Se seu filho vai ou não vai. É você que tem que decidir isso. E decida com o Senhor. Decida com o Senhor. A minha parte é falar. Olha, nós estamos tendo problema aqui. Isso está infestado de altares que estão invocando demônios contra a vida dos nossos filhos. Aí depois você ore e veja o que Deus te fala. Porque às vezes Deus vai dar uma solução para você. Às vezes você é professora na escola, o que você vai fazer nesse dia? Então, precisamos estar sabendo do que o adversário está fazendo contra as nossas crianças. Então, irmãos, veja que eu quero só pontuar a parte das maldições. E teremos dificuldades, porque o Senhor fala, ó, o irmão entregará a morte. O irmão, o pai vai entregar o filho, os filhos se levantarão contra os pais nos últimos dias, certo? Porque vão ser amantes de si mesmos. Temos essas dificuldades para enfrentar. E tem também, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, onde está o teu filho? Qual é a cultura que veio para a tua casa a respeito da idolatria que temos para com os nossos filhos? E a feitiçaria que às vezes temos para com os nossos filhos. Tem pessoas, irmãos, que têm aquele umbiguinho do filho, não é porque quer uma lembrança, como uma fotinho, que tem um dentinho do filho, como uma lembrança que teve do filho, um cachinho de cabelo do filho. Isso aí são coisas legítimas de você ter, uma lembrança. Agora, tem gente que tem isso dentro de casa para manipular, para feitiçaria, ou para idolatria. Quanto se lembra que nós passamos um golpe quando nós estávamos indo para Comodoro? Para Comodoro. Dar o dente para fada, e faz essas coisas aí. E fada é uma das manifestações que nós vemos que prendem as nossas crianças, não é? É um tipo de demônio, mas então, irmãos, aí o que nós vemos? Quando nós estávamos indo lá para Comodoro, passamos ali por um problema. Qual era o problema? Veio uma notícia de que o Mateus estava precisando de um dinheiro, era a foto do Mateus, tudo, mas perdi meu celular, quebrei meu celular, lá, 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 lá. Sei que foi o nosso dinheiro. Quantos lembram? Uma das nossas intercessoras veio e falou: irmãos, vocês já sondaram a parte da idolatria que vocês possam ter pelo Mateus? Ela teve essa ousadia, essa coragem, graças a Deus por isso, e fomos sondar. Idolatria, irmãos, estava no nosso coração. Ai, nosso filho, o que nós vamos fazer? Precisa correr. Tirou você do prumo. Tenha cuidado. Não que a gente não vai ter sentimento, que não. Ai, meu Deus, não se apavore. Mas calma. Firme está o meu coração quando as más notícias chegam.
Se é algo que fica empurrando a gente para fazer algo, tem cuidado. Então, nós podemos falar isso porque nós passamos por isso. Não é que você não vai ter emoção, não vai ficar preocupado, às vezes apavorado, mas tenha calma. Peça para Deus, Senhor, me dê discernimento. Nós não tivemos discernimento. Meu esposo acabou de fazer o clique. Ele falou: é fraude, fomos enganados. Por quê? Porque caiu o encantamento. Porque a idolatria encanta. Ela traz encantamento, ela ilude. Então, o que estamos passando de cultura para a nossa casa? O que absorvemos da cultura dos nossos pais? Ou podemos ter recebido uma violência, mas podemos ter recebido a manha, o mimo exagerado. Criamos filhos mimados, sem, como que eu posso dizer, sem limite. Filhos que não sabem quem são, filhos que estão perdidos, filhos órfãos. Então, é nisso que nós vamos pedir hoje para o Senhor. Vamos sentenciar. E olha, presta atenção, se você já amaldiçoou seu pai e a sua mãe, veja aqui, ó. Maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Todo o povo dirá amém. Lembra que aqui eu falei a semana passada, desprezar é matar no coração? Então, ele está falando, e todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27:16, não é? Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá, porque é assassino. Depois, Êxodo 21:17. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe. O seu sangue é sobre ele, ou seja, o sangue do pai da sua mãe clama como o sangue de Abel clamava contra Caim. Isso aqui não sou eu falando, é a Bíblia falando, Levítico 20, versículo 9. Então, qual a nossa manifestação com os nossos progenitores? Depois, a que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. O que a seu pai ou sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe a sua lâmpada, ficará em densas trevas. Meu Deus! Isso aqui, irmãos, é Deus trazendo o justo juízo sobre as nossas atitudes contra pai e a mãe. Depois, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, ou seja, ficarão cegos de maneira cruel. Os pintões da águia os comerão. Veja, isso é violência, irmãos. Isso é batalha espiritual. Isso libera demônios. Porque Deus não está falando simplesmente corvos do ribeiro. Às vezes, na nossa cidade, nem tem ribeiro. O que são esses corvos? O que são esses pintões da águia? São os filhotinhos da águia. Vão comer. Maldição espiritual, coisas terríveis sobre as nossas vidas. Porque a mãe é aquilo, o pai é aquilo, porque meu pai matou minha mãe, que nem o meu caso, que eu poderia ter um coração inclemente contra a vida do meu pai e não tê-lo perdoado. Isso aqui o Senhor está falando, você vai ficar cego. Vou liberar o espírito de cegueira. Vai vir um sangue que está clamando sobre você. Depois, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Então, irmãos, eu gostaria que nós hoje nos levantássemos e falássemos, Senhor, nós cremos que nós já saímos desses lugares, porque o Cristo vivo já se entregou totalmente por nós. E eu não quero essa cultura para a minha vida. E depois você vai fazer a sua oração à maneira que Deus te trouxer. Mas tudo aquilo que se levanta agora, na minha mente, na tua mente, e que nós tenhamos feito contra os nossos pais e o adversário não queira que nós tomemos posição e fala, já passou muito tempo, isso aí não está valendo mais, em nome de Jesus, que esse engano caia da sua vida. Caia da sua vida, em nome de Jesus. Que toda confusão que o adversário queira trazer para mim e para você, que vai assistir, está assistindo agora, para falar, isso aí não tem validade, eu quero te dizer, tem sim. Porque o Senhor tem os seus registros dos nossos pecados. A palavra de Deus diz isso. O Senhor tem registro, sim, dos nossos pecados. Cristo apagou os nossos pecados, porque tomamos posse e temos que nos apresentar diante do Senhor em arrependimento com a profundidade que pecamos. E arrependimento por identificação. Senhor, os meus pais produziram isso. Eu vi que isso é uma réplica na minha casa. Meu filho hoje me amaldiçoa, porque no passado eu amaldiçoei meu pai também.
Ou eu deixei de ser um padrão, uma referência, como meus pais deixaram de ser referência para mim, e eu olhei para eles com desprezo. Então, sonde, vá diante de Deus num lugar de descanso, como já falamos, é autônoma, vá num lugar de descanso. Libere teu pai, libere a tua mãe. Libere, às vezes tem pessoas que perderam um pai que morreram cedo e geraram marcas como aquela pessoa não pudesse ter morrido. Eu não estou falando que que pessoas que se mataram, se suicidaram, e que isso também trouxe uma revolta muito grande, às vezes, no nosso coração. Se esse é o teu caso, comece a falar para Deus: Deus, eu não quero julgar mais meu pai e minha mãe, porque fizeram isso. E falaram, tipo assim, a minha vida, você não, então, não vale. A minha vida, pai, não valeu para te segurar na terra. Mas você não vai replicar esse derramamento de sangue, porque você vai liberar. Porque às vezes lá dentro do teu coração ficou uma pessoa sem valor, minha irmã. Você ficou se achando sem valor. Puxa, meu pai não pensou nem em mim. Em nome de Jesus. Não vai replicar, seus filhos não irão replicar, que esse sangue seja recolhido das dimensões espirituais da maldade agora. Precisamos entender que aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa vida, ela vai replicar nas gerações futuras. E é isso que nós nos levantamos para falar. Deus, esses altares que foram feitos pelos nossos geracionais nesses lugares altos, essa cultura que está sendo replicada, nós estamos arrancando, não queremos mais isso, estamos rebelados contra isso e dizemos: altar, altar. O Cristo vivo já colocou seus pés sobre você, em nome de Jesus, e já estão sentenciados. Eu creio, tomo posse, não vou repetir o passado de maldição. Eu serei como um Jabes na minha vida. A minha mãe me gerou me chamando filho da dor. Eu não serei filho da dor. Eu serei como Benjamim, filho da mão direita do meu pai. Não serei Benoni. Não estarei debaixo da cultura de Raquel, de Lia, de Labão, um povo enganador, na cultura de Jacó. Não estarei mais debaixo da cultura da minha família. Eu estarei debaixo da cultura do céu, da qual eu vim agora. Eu tenho uma outra genética espiritual e é essa que vai valer a meu favor. É isso que nós estamos tomando posse, pedindo para Deus, por misericórdia. Vai à minha frente e contende, Senhor, com os que contende comigo. Faz com que a tua obra seja tremenda na minha vida e não fique um em pé para reivindicar os seus incensos malditos que meus pais deixaram, que meus avós deixaram, no seu derramamento de sangue, na sua ignorância para cuidar de mim, na sua cobiça. Veja, irmãos, que eu e meu esposo fizemos com os nossos 2 primeiros filhos. Não havia lugar para uma criança dentro da nossa casa. Eu precisava, no primeiro aborto, preservar a minha imagem. Meu esposo, no segundo, não tem lugar para uma criança no nosso meio. Nós ficamos marcados pelo sangue que derramamos, porque o adversário, o Moloque, veio atrás da nossa manifestação de filhos. Nós geramos filhos na sepultura, que foi o caso do Mateus, que tivemos que arrancá-los de lá. Nosso comportamento sexual e sentimental emporcalhou a vida dos nossos filhos, porque ficamos com um, com o outro, com o outro. Tem pai de um, tem o pai é um filho, outro filho é do outro pai. Eu não estou aqui para te condenar, nem para te julgar. Eu estou falando que às vezes aconteceu isso e é necessário nós puxarmos a responsabilidade para nós. E como disse no começo, isso não é para acusação, isso é para responsabilização nossa. E para falarmos para Deus: Deus, eu não vou ficar debaixo de um passado para permitir que agora minha filha tenha um futuro promíscuo e também vai ter um filho de um marido, outro marido que é outro filho. Não quero isso. Não vai replicar a minha vida sentimental desordenada, ou a vida da minha mãe que foi desordenada, ou a vida do meu pai que era tão promíscuo. Não quero mais, em nome de Jesus. Na minha geração, estou pedindo altar, altar, estou sentenciando esse altar, porque o meu Senhor me dá ordem para que eu não permita que isso aconteça. Na minha geração será diferente. Na minha geração estou dando comando. Em nome de Jesus, isso não acontecerá, nem subsistirá. Na minha casa não haverá filhos de Tabeal. Porque o adversário vem para nos amedrontar, para nos aprisionar e depois estabelecer um governo chamado governo de Tabeal. Bom para coisa nenhuma.
Meus filhos não serão inúteis, eles serão sacerdotes do Senhor. É essa manifestação daquilo que veio no meu geracional: Monteiro, Góis, Jacinto, Pavanello, Mavale, todo o restante da nossa casa. Essas maldições não estarão sobre nós, porquanto há um Cristo vivo que se levantou, veio em carne e falou: está consumado, estão perdoados os vossos pecados. E nós, diante do Senhor, gastamos tempo e pedimos para Deus: Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados geracionais, a malignidade, a preguiça dos meus pais. Naquela época, irmãos, não tinha celular, não tinha coisa, mas já tinha televisão, não tinha celular, não tinha internet, essas coisas de agora. Mas quanto estamos entregando nossos filhos a Moloque? Porque estamos queimando nosso filho exatamente, criando a cultura mundana dentro deles, e depois reclamamos: ai, meu filho não se converte. A que você o expôs? Ao que os seus familiares o expuseram? A quem nós nos expusemos? A Disney, como era o caso do meu filho Mateus? Com aquele Rei Leão? E todas as outras coisas? Que depois você vai ver as análises desses filmes aí, é tudo cheio de mensagem subliminar, coisas que acontecem ali que os olhos, normalmente os adultos não conseguem captar, mas os olhos das crianças conseguem. Vai procurar na internet para você ver quantos desenhos não estão contaminados. Essa cultura que tem agora daquele povo lá da Coreia, o K-pop lá, daquele coisa, aqueles meninos que se matam tudo na mocidade. Vai ver o que eles estão falando, mas os nossos filhos estão trancados no quarto, com fone de ouvido, às vezes dançando, às vezes replicando aqueles atos e fazendo pactos com os adversários, porque o adversário falou: eu vou buscá-los na sala da sua casa. E nós permitimos isso. Eu permiti isso. Sementes plantadas pelo adversário, exatamente, irmã Arlene. E depois nós reclamamos, porque nós estávamos ocupados para trazer alimento para dentro de casa, estávamos ocupados para poder, às vezes, servir o marido, estávamos ocupados com tanta coisa. O que eu estou trazendo aqui não é para condenação, ouça bem. É para responsabilização, levantarmos diante do Senhor e falar: Senhor, arruma essa confusão que eu fiz. É isso que é para fazer. Coisas que Deus fala para nós e nós não temos coragem nem estrutura para falarmos para nossos filhos, porque eu não estou preparado, que nem aconteceu quantas vezes dentro da minha casa: não estou preparada, não estou preparado, acho que não vai dar certo, e aquilo vai procrastinando, quando viu, a corda arrebentou. Por quê? Porque ao invés de nós nos posicionarmos, ficamos acalentando. Ai, vamos gerenciar, né? Ai, não tem nada de ai, irmãos, em nome de Jesus. Se seu filho já é grande, graças a Deus o meu se manteve no caminho do Senhor. Graças a Deus por isso, a Letícia também é uma mulher no Senhor, e o Dom também o será. Mas quanto prejuízo nós trouxemos para o Mateus? Quantas coisas deixamos, às vezes, de trazer um alerta? E quantas coisas trouxemos um alerta da maneira errada? Como juízes, como religiosos. Então, em nome de Jesus, que essa cultura não se replique nos nossos filhos, nos netos, nos bisnetos. Vamos tomar posição. Seja abençoado. Em nome de Jesus, seja abençoada. Em nome de Jesus, tome posição. Seja sério nessa cultura que quer passar para a próxima geração através dos nossos filhos, netos e bisnetos. Fale para Deus: Deus, me dê graça, sabedoria, porque eu não quero viver esse passado de maldição. Pode pegar ali a palavra de segundo Crônicas 4, do versículo 10 em diante, vai falar a respeito da oração de Jabes. Fale para Deus. Pode pegar também Gênesis, capítulo 35, um pedacinho ali antes de quando Raquel teve Benoni, e ali ela colocou aquele nome, filho da minha dor, trazendo toda a cultura egoísta dela. Você pode pegar esses versículos e apresentar diante de Deus: estou no tempo de descanso, Senhor, peleja verdadeiramente com os que pelejam contra mim. Salmo 35, pode pegar o salmo inteiro. Faça a sua batalha, não fique passivo. E em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã nós viremos contra ministérios que nos machucaram, nos feriram, que nós deixamos pelo meio do caminho, que fomos abortivos nos nossos ministérios, como eu e meu esposo fomos nos nossos ministérios, deixando gente para trás, abortamos gerações, né, coisas que foram imputadas e coisas que nós mesmos decidimos. Então vamos apresentar aí uma limpeza, pais espirituais que também nos abortaram,
coisas que aconteceram conosco que verdadeiramente trouxe marcas e o sangue de Jesus já limpou, mas precisamos anunciar e denunciar como pecado e falar altar, altar. O Cristo vivo já colocou o pé dele em cima de você e você não vai reger a minha vida, nem da minha família. Estamos destruindo toda a cultura familiar ministerial. Não vai me perseguir. Às vezes podemos ter passado por altares onde Jezabel estava, podemos ter passado por altares onde Baal estava, e nós não queremos que essa cultura prospere. Então, venha, se prepare e vá falando com Deus, e eu creio que essa parte dessa cultura de denúncia dos altares familiares tem a parte de finanças ainda para fazer, e eu estou com o tema de prisão espiritual dimensional, que eu creio que vai ser bom fazermos também. Então, vai alongar um pouquinho, mas amanhã encerra Tabernáculos, amém? Em nome de Jesus, às 18 horas, e eu creio que vai dar bom. Deus abençoe, fiquem com Deus, shalom, shalom, muito obrigada, Deus abençoe e guarde. Shalom, shalom.